Olá, sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Oi, Zahira, boa noite. É uma honra ter você aqui nesse podcast para a gente falar desses assuntos, né? Que envolvem a dança, o ocultismo. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história na dança, né? De como que você entrou, né, nesse universo do oculto, como que esse diálogo aconteceu na sua dança. Conta um pouquinho dessa história para nós. Oi, Gilmara, boa noite. Um prazer é todo meu nesse momento, assim, de participar, poder falar um pouquinho dessa percepção. Então, eu comecei a dança, né, sempre se fez presente na minha vida desde sempre, assim, né, na infância. Por um período depois eu voltei na minha adolescência a dançar. E não só a dança, mas a arte em si, a música também sempre fez parte das minhas experiências, assim, né? Então, eu comecei não diretamente na dança do ventre, eu passei por diversas danças, como a dança de rua, jazz, contemporâneo. E aí, mais tarde, né, eu fui para as danças orientais, né, também tive experiência com flamenco, dança indiana, nesse processo todo, e aí, posteriormente, né, o tribal. Então, na dança, tanto oriental como tribal, eu trabalho hoje com essas duas vertentes. E na dança oriental já tem aí uns 14, 15 anos que eu tô, né, estudando e dançando, e no tribal há uns 12, 13 anos mais ou menos. E essa parte do ocultismo surgiu muito cedo na minha vida, por conta que é algo que já era inerente à minha vida, por minha família já ter uma visão bem estruturada, né, dentro dessa parte dessa espiritualidade, né, que inclui aí essa visão do ocultismo em si, né. Então eu tenho de forma familiar aí um incentivo, de certa forma, desde muito cedo, assim, sempre tive muito contato com essa parte dessa espiritualidade mais voltada para a questão mais dentro do paganismo, né, de uma forma bem espiritualizada. Então eu já tenho aí um veículo aí desde sempre, né? E aí que durante toda a minha vida acabou que eu sempre manifestei de uma forma ou de outra. E aí hoje eu coloco de diversas formas. A questão do ocultismo, né, ela ganhou mais espaço na minha vida adulta, né, quando eu comecei também a buscar outras formas complementares daquilo que eu já vivenciava, né, de forma familiar. Então eu já participei de grupos da ordem, de algumas ordens, assim, né, comecei da forma hermética, e posteriormente eu passei a participar de grupos de uma ordem mais fluídica, né, voltada para uma tradição mais interativa, vamos dizer assim, né. Então, atualmente eu faço parte de um espaço daqui de Porto Alegre, né, que é a minha segunda casa, minha segunda família, assim, minha família espiritualizada também, né, de certo modo, que é a Aldeia da Lua, né, onde eu sou sacerdotisa, e já há alguns anos. Então foi o lugar que eu me encontrei, assim, para poder desenvolver de forma coletiva e
a partir disso eu também comecei a ter uma abertura para trazer isso para o meu trabalho desde 2013, mais ou menos, que eu comecei a expor um pouco essa minha visão dentro do ocultismo, dentro da bruxaria, né, do que é esse universo todo. Eu também acabei buscando influências aí do caminho nativo latino-americano. Eu sou dançante da lua, né, do México. Já tem aí alguns anos que eu também me dedico a essa vivência assim dentro do xamanismo americano e dentro da cultura nativa brasileira também, dentro desse xamanismo mais natural, assim. Então eu me propus assim a também adentrar esse universo que é daqui desse lugar também, né? Então sempre isso fez muito parte e eu coloco isso no meu trabalho, tento imprimir de uma forma como um veículo, né, propagador, porque eu acredito que a arte ela é uma forma curativa e a expressão um pouco mais além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe. Então eu tento trazer para o meu trabalho e dividir também com quem se propõe a aprender comigo, assim, minhas alunas, o meu grupo. E é por aí que a gente se encontra, né? E encontrando também outras pessoas que pensam e veem a arte dessa forma. Então, acredito eu poder estar contribuindo de alguma maneira para um propósito aí um pouco além do que a gente vê no corpo, né? Daquilo que a gente também consegue fazer além do corpo. Ah, bem legal, gostei. É uma história bem interessante, né? Então, eu queria te perguntar como que você trabalha essa relação, né? Como que você faz essas pontes entre a dança e o ocultismo, porque eu conheço algumas bailarinas, inclusive eu também trabalho nessa perspectiva, mas quando a gente vai compartilhar a figurinha, cada uma trabalha de uma forma, né? E é muito interessante esse processo de criação. Muita gente que está fora desse universo tem curiosidade de saber como que é feita essa ponte, né? E como cada uma tem a sua forma né, sua forma subjetiva de trabalhar, eu te pergunto como que é a sua. Então, começou a partir das minhas experiências pessoais, né, de todo o meu processo de estudo e de contato com essa parte de um aprendizado voltado para o autoconhecimento, quando eu comecei a estudar mais profundamente, né, as questões arquetípicas dentro do ocultismo, dentro da magia, dentro do caminho mais espiritual, onde eu me propus a vivenciar e participar de algumas vivências, né, tanto dentro das minhas iniciações, quanto tudo aquilo que eu pude vivenciar e vislumbrar dentro dessa ponte da espiritualidade. Então eu trouxe esses elementos experienciados nos meus primeiros trabalhos, assim, trazendo como uma experiência corpórea daquilo que eu vivenciei, como uma linguagem, né? Buscando como uma contação daquilo que eu vivenciei através do corpo, né? Através da expressão. Então isso foi acontecendo, na verdade, eu não sei nem bem te dizer assim, num primeiro momento foi surgindo assim como uma inspiração mesmo, né, de trazer esses elementos e mesclar com aquilo que eu já tinha como repertório corporal, como eu poderia expressar aquilo que eu vivenciei sem eu precisar contar, né, e como as pessoas poderiam acessar o que eu experimentei nessas minhas vivências, nesses processos de aprendizados iniciáticos, como elas poderiam acessar as minhas emoções ou aquilo que eu senti, né? Mesmo que sendo uma experiência inefável e muito particular, mas como elas poderiam receber isso e como elas poderiam ser tocadas, né? Por essa expressão. Então eu comecei de forma bem
bem particular, e com a medida que eu fui experimentando, eu fui dividindo isso com o meu grupo, né? Então, em 2016, a gente apresentou um espetáculo chamado Entre Mundos, que conta toda a minha trajetória, toda a trajetória do meu processo iniciático. Então ele teve 3 anos de preparo, foi bastante intenso e bastante profundo. Na época foi bastante desafiador, porque aqui não era tão visto, não era tão discutido, também não sabia como é que seria essa recepção de um espetáculo assim que talvez tocasse em algumas questões que as pessoas tinham um certo receio, talvez, né? Hoje é um pouco mais, tá mais comum, assim, né? Alguns assuntos em relação a essa parte do ocultismo, ela está sendo mais aceita, creio eu, vendo nesse espaço que tenha ganhado. Mas foi dessa forma, assim, né? Eu também sempre busquei estudar essa questão arquetípica, buscando sempre uma referência da leitura corpórea, assim, né? E vejo o corpo como um oráculo também, dentro dos meus estudos, não só do corpo, mas da forma terapêutica também, de como a gente pode acessar nossas emoções, né? Um conhecimento dentro do estudo somático, aí já mais ou menos uns 10 anos eu tenho esse estudo como de cabeceira, assim, para eu entender tanto os meus processos quanto os das minhas alunas ou de pessoas que eu acabo trabalhando. Então é mais ou menos por aí, assim, que eu vou tateando. É uma coisa que também está em construção, eu estou construindo e sujeita a mudanças também. Então acredito que cada momento, cada experiência acaba sendo de forma diferenciada. E eu trabalho muito com a questão da intenção de que a gente pode né, colocar como intento, né, o nosso corpo, uma vez que a gente entende que o nosso corpo é extensão e parte do nosso espírito, assim, dentro de uma visão bem filosófica. Né? Também sou estudante de filosofia e quase em final de formação, também acabo buscando essas questões bem inerentes ao ser humano e comportamento e condição humana também. O substrato alquímico do corpo. A alma não tem forma, mas ela se molda entre um mundo e outro, entre mundos. Ser luz ou ser sombra? Somos duais. Tudo é uma composição, uma alquimia do que somos em equilíbrio, em harmonia. Na dança da vida, o movimento é o ato permanente. Somos agentes transformadores, capazes de co-criar nossas histórias, nossas realidades. E assim dançamos nossas vidas, damos o tom à regência. Somos maestros e aprendizes. Somos parte de um eterno girar. Somos ciranda e ciclos. E assim dançamos. Esse é um texto que você escreveu, né? Muito legal, por sinal, que vai falar um pouco desse espetáculo Entre Mundos que você acabou de citar, né? Que, pelo que eu pude ver, trabalha muito com a antiga religião, com a psicologia, com a filosofia oculta e com essa espiritualidade. Você gostaria de falar um pouco sobre esse espetáculo, mais para a gente entender como foi o processo de composição, né? Como que isso foi fluindo, né, através de todo um espetáculo, de toda uma dança? Sim, Entre Mundos é muito especial, assim, na minha vida, e eu acredito que ele foi um marco muito importante, assim, significou uma maturidade na minha carreira, né, da dança. E ele é muito especial, assim, porque ele aconteceu num período da minha vida bastante intenso e bastante profundo, assim. Eu comecei a pensar em Entre Mundos no espetáculo, ele ganhou forma no início de 2013. Foi muito instantâneo, assim, bem aquele período assim, de férias, eu vivenciando bastante coisas e tendo muitas coisas acontecendo, muitas mudanças na época, e eu passei esse período assim do início de 2013 pensando nele, né? Era quase que uma missão de vida naquele momento, assim.
E então eu fui começando a construir ele, né? E na época o meu grupo também estava em formatação, muitas alunas chegando, e eu também em vários processos assim me adequando a muitas mudanças. Então eu fui levando ele, né, numa medida de acontecimentos assim, né? Então ele meio, eu sempre digo que ele foi um espetáculo que ele tinha uma vida própria, assim, porque no primeiro ano tinha ele todinho pronto, roteiro, tudo como ele seria, mas no primeiro ano eu encontrei muitas dificuldades de colocar ele em prática. E assim foram os 2 anos seguintes, 2014 também, eu sempre, né, tentando, ou questões práticas e burocráticas que a gente sabe, né, que a gente que vive de arte independente, a gente não consegue esse apoio para poder realizar algo, assim, extremamente, assim, que exige em questão financeira, questão de teatro, questão tudo aquilo que a gente sabe, né? Encontrei muitas dificuldades e no último ano de 2015 foi o ano que ele deu, assim, eu consegui muitas coisas para poder realizar ele, e foi um ano também muito forte porque era um ano muito difícil para mim. Eu estava passando por um processo pessoal bastante desgastante emocionalmente e fisicamente também, espiritualmente. Eu estava num processo bem difícil da minha vida, assim, lidando com aquilo que eu mais temia, né? E tendo que encarar tudo, né? Nada é por acaso. Então foi um desafio muito grande permanecer com ele e ele contando todos esses processos também, né? Então eu também entendi que ele era, à medida que ele foi acontecendo, que ele foi se colocando em forma, com o grupo e também as pessoas certas a participarem. Fomos um grupo de mais ou menos 12, 13 pessoas, e as pessoas cada pouco chegando, né? Eu sabia que não era qualquer pessoa para poder participar, eu sabia que não era qualquer momento para ele poder ser realizado, então eu tive que ter bastante paciência e bastante calma para deixar ele acontecer, e à medida que eu fui vivenciando também tudo isso, assim, também foi contribuindo, todo esse meu processo interno também se refletia nele. Então ele era um corpo vivo, né? E era um corpo vivo composto pelas minhas inspirações e o corpo de cada bailarina e cada participante que participou, que teve, né, presente nesse espetáculo. E elas também tiveram que sentir também tudo que eu estava tentando passar, que eu estava tentando manifestar. Elas também entraram nesse processo, cada uma individualmente naquilo que era seu, né? Então elas também contribuíram com a percepção delas, também com a expressão delas, como elas também viam e recebiam todas essas informações que eu trazia para elas e como elas poderiam manifestar. Então foi bastante desafiador, mas eu tenho muita gratidão, assim, por aquele momento. E ele teve um resultado impecável, assim, né, para mim. E foi um espetáculo que marcou muito, né, não só por fazer parte desse processo iniciático, mas ele veio no momento onde eu amadureci bastante, né, a minha visão em relação, não só a minha visão em relação ao mundo oculto, né, mas também ele me trouxe esse amadurecimento diante da minha própria existência, assim, né, da minha condição, de quem eu era, né. Então foi uma desconstrução para poder construir, e aí ele nasce e abre muitas perspectivas e muitas portas, assim, né, onde eu consegui estruturar hoje o meu trabalho, como eu levo meus projetos de hoje, assim, foi a partir dele. Ele foi o meu experimento, assim, foi o meu laboratório para eu saber como isso tudo estava em mim e como tudo isso poderia estar também nas outras pessoas e principalmente nas pessoas que conviviam e partilhavam de arte naquele momento comigo.
Então, foi mais ou menos isso, assim. Ah, bem legal. Gostei de saber desse processo aí de construção, né? Todo o trabalho que a gente tem, as pessoas às vezes que estão longe não imaginam o quanto isso faz parte da nossa vida, o quanto nossa vida faz parte disso, né? O quanto existem coisas que estão atrás, né, do palco que às vezes é transmitida de forma mística, mágica, enigmática, simbólica e que as pessoas que estão na plateia do outro lado não sabem, né? Então, por isso que é muito interessante a gente trazer isso, porque a gente vê que existe um mundo por trás daquele momento único que é apresentado, né? Bem, você organiza mais um outro, né? Que é a Dança das Feiticeiras, uma jornada alquímica, né? Eu queria saber um pouquinho sobre esse evento, o porquê do nome, o que viria a ser essa dança alquímica, como que você conduz esse evento. Eu vi um vídeo maravilhoso de tipo um tease desse evento, né? Conta um pouquinho disso para nós. O Dança das Feiticeiras, então, é um projeto que eu tenho, né, em andamento. Ele começou efetivamente o ano passado, embora ele já era para ter acontecido um ano antes, em 2018, mas por conta de problemas de saúde que eu tive, naquele ano eu tive que adiar, tive que dar atenção aí para mim, para o meu corpo, e tive que deixar ele um pouquinho stand-by. Então, ano passado eu lancei ele, né, com esse propósito de buscar uma expressão da alma, né, como o corpo sendo um instrumento alquímico, né, um receptáculo, como fazer essa composição, né? O que faz a gente querer tanto, às vezes, se expressar, o que faz a gente querer tanto ter esse contato de forma artística com o nosso próprio corpo, né? Essa criação, assim, né? E claro que ele também ele surgiu também a partir dessas vivências e percepções que eu executei, experienciei ao formar o Entre Mundos, enfim, construir o Entre Mundos, né, o espetáculo. Então ele partiu muito dessas experiências que eu tive com o grupo, com o elenco que compôs, assim, todo o trabalho desde o corpo e como também manifestar essas ideias, né, através da dança, né? Lembrando que o Entre Mundos ele ganhou uma expressão não só dentro da dança tribal, mas a expressão livre do corpo também. Eu tive que buscar muito dessas referências do corpo livre para poder trabalhar essa dinâmica, né? Esse encontro de buscar a própria essência, a própria alma na própria expressão. Então, a ideia da Dança das Feiticeiras é uma jornada, né, que eu chamo de 5 caminhos, que é um caminho alquímico, né? Então, eu coloco uma visão, uma perspectiva do ocultismo, da bruxaria, né, do caminho que eu sigo, da tradição que eu sigo, que é o caminho, né, dos elementos, da natureza, dessa interação com esses mundos elementares. Então, essa estrutura de 5 caminhos, ele parte, então, de uma jornada como de uma construção, de uma percepção do corpo, né? Como a gente sente e vivencia o corpo, como a gente vivencia nossas emoções, como a gente transforma, né? E como a gente eleva e como a gente encontra a nossa expressão, sendo a gente uma manifestação de um fractal aí do universo, né? Dentro daquilo que a gente chama de força criadora ou geradora, né? Cada um na sua crença. Então, ele não impõe nenhuma crença e nenhuma visão cosmológica, e sim ele propõe essa descoberta da sua própria identidade no mundo, né? Onde a dança ela pode ser essa linguagem também. E o nome Dança das Feiticeiras justamente por ser uma dança alquímica que transforma, e isso fez sempre muito parte da minha vida.
que a dança para mim, eu sempre digo que a dança para mim, ela sempre me salvou, né? Ela sempre me foi meu condutor a forma das minhas transformações, assim, como eu me descobri, né? Como eu me contatei com a minha identidade comigo mesmo. Eu acredito que para a maior parte das bailarinas e as pessoas que a gente dança também tem esse sentimento em relação à dança. Então, eu vejo sempre a dança como uma forma de transformação. E feiticeira, porque feiticeira faz bem feito, né? Faz as coisas bem feito no sentido de fazer, né? De realizar, de concretizar. Então, feiticeiras aí é um dos nomes que a gente, né, recebe aí para quem tem esse caminho como né, direção de vida e para as bruxas, feiticeiras, sacerdotisas, né? Então eu escolhi feiticeiras porque é assim que eu vejo, né, a dança como um espírito feiticeiro, né? Porque a gente hipnotiza quem, né, não com esse intuito de hipnotizar, mas a dança ela é hipnótica, ela é sedutora, né, ela te leva para outros lugares e quem faz melhor que isso se não um feiticeiro, uma feiticeira, né? Só que é através do corpo, né? Então, e por a gente ter esse olhar de muita transformação que a dança nos proporciona, não importa, né, onde a gente manifeste ela, ela sempre nos transforma. Então, essa alquimia aí de corpo e alma, num sentido bastante filosófico, né? Também eu trago também esse olhar, essas questões sobre o valor humano, o valor da alma, o que é o corpo, o que é o espírito, quem somos nós enquanto dançamos. Então, esse é o teor da dança das feiticeiras e é uma jornada que ela vai dar início de novo, né? Pretendemos esse ano. Então, novas feiticeiras dançantes aí para a gente compartilhar a dança desse modo. Então, das suas coreografias que eu pude conhecer, duas me chamaram a atenção. E eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho sobre as duas, né? Uma é sobre a Baba Yaga, né? Que é um ser do folclore russo, ali do leste europeu também, bruxa, selvagem, né? Queria que você falasse um pouquinho da composição, de como você trouxe a Baba Yaga com essa perspectiva inspirada no ocultismo, né? E aquela Invocation, que você apresentou numa feira medieval, se eu não me engano também, são duas coreografias que me chamaram bastante atenção. Sim, a Baba Yaga foi uma revolução, assim, para mim. Eu apresentei ela em 2013, né, ela estreou, digamos assim, né, no espetáculo de aniversário do Grupo Amálgama, da Bruna Gomes, aqui em Porto Alegre. E na época, foi bem isso, assim, ela foi uma coreografia que refletiu muito esse meu olhar que eu estava tendo pro Entre Mundos, assim, né? E né, para mim ela significou bastante essa revolução dançante interna minha, assim, né? Talvez eu tinha até ela surgir, os meus trabalhos dentro da dança sempre foi muito mais assim, não digo comuns no sentido de um pouco não envolvendo nessa questão ocultista, ou essa questão mais dentro desse arquetípica, assim, né, era bastante pessoal, no sentido que eu não expressava, né, por N razões, assim, eu tinha bastante receio, assim, das pessoas interpretarem ou, né, o julgamento que elas teriam, então eu tinha muito medo, e na época também eu era mais nova, então a gente acaba não querendo se expor, e eu sempre tive essa condição, assim, com a exposição, assim, eu sempre gostei muito de dançar, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com a exposição. E para mim isso é um problema, né, que eu venho trabalhando. Enfim,
Mas Baba Yaga, então, ela marca, assim, né, essa minha, né, dizer ao mundo ao que veio. Por ela ter escolhido esse arquétipo, assim, porque ela eu me sentia muito assim, né, dentro dessa perspectiva mais voltada para o meu lado selvagem e assumindo muito essa minha identidade que até então eu sempre tentava amenizar assim, pessoas, né, do meu convívio, até mesmo quem me via dançar não via, eu escondia muito, né, essa face que eu tenho e eu aprendi a deixar ela fluir um pouco bem mais do que antes, assim, né? Então, a Baba Yaga, ela veio, digamos que foi o meu primeiro, assim, suspiro do Entre Mundos, porque foi nela, assim, que eu me baseei, assim, esse arquétipo me trouxe de volta, né? Ou me colocou numa condição que é minha e sem medo. De me expor, ou dizer que eu era tudo aquilo que, né, eu tinha bruxaria, tinha o ocultismo como caminho, como direção na minha vida, como estrutura da minha vida. Então isso era muito, eu escondia muito essa informação das pessoas com muito receio, né? Enfim, isso vem se rompendo ainda que as pessoas olham ainda com um pouco de dificuldade, mas há anos atrás era não era não podia ser dito, né? Eu não podia falar, né? Quando eu era criança eu tinha que manter isso escondido. Olha, tu não pode falar para qualquer uma pessoa, tu não pode comentar porque as pessoas não viam com bons olhos, né? Enfim, e Invocation foi também o posterior a esse experimento da Baba Yaga, que no fim ganhou espaço aí na Feira Medieval, também assim mostrando um pouco desse estereótipo, né, da mulher temida, né, aquela face de toda mulher que ela é temida não só pela sociedade, mas pelos homens, né? A mulher que é oculta, essa face oculta da própria mulher, ela como feiticeira, né? Então, mas aí dentro da minha própria identidade, né? Não colocando a Baba Yaga como um arquétipo, mas trazendo minha identidade, né? Quem a Baba Yaga despertou, mais ou menos foi essa ligação que uma tem com a outra, né? Uma sendo uma representação inspirada na mulher selvagem, que é a Baba Yaga, dentro desse folclore russo, né? O que é essa matrioska aí, essa matriarca também, né? Que a fortidão que ela é e como ela é enigmática, né? E o Invocation é meu próprio enigma, né? Tomando forma e tomando espaço e, né, assumindo esse arquétipo que existe em mim, né? Que por muito tempo eu reneguei ele, né? Neguei para mim mesma e também para para a sociedade, vamos dizer assim, mas para o externo, né? Eu fugi bastante dessa parte de mim por medo não só do que poderia representar na minha vida, mas por, né, ter muita cautela e medo do que as pessoas poderiam entender, medo daquilo que a gente não pode esperar dos outros, né? Ou daquilo que a gente não tem ideia de como as pessoas podem encarar isso. E até mesmo eu mesmo. Então, por isso que veio num momento muito maduro da minha vida e onde hoje eu assumo ela totalmente. E isso me ajudou muito, assim, na minha trajetória. Zahira, você ministra aulas também de Tribal Pagan Fusion, né, com uma cosmovisão do paganismo. Você gostaria de falar um pouco como que são essas aulas, para se alguém que tiver interesse de procurar, explica um pouco de como acontecem essas aulas, como que você inclui essa cosmovisão pagã dentro dessas aulas de tribal, para que a gente que está fora conheça um pouco de como é esse universo dentro da sua sala de aula. Bom, o Tribal Pagan Fusion
é um nome que eu dei, me auto-intitulei, né, porque não existe uma vertente ou né, um segmento nesse sentido. O que acontece? Por eu acabar participando muito dessas feiras medievais, eu tenho um trabalho aqui em parceria com o Bando Celta, que é um grupo daqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho voltado para música celta e algumas sonoridades ali que podem fusionar aí com outros elementos também. Eu né, acabei encontrando eles, né, e aí acabo participando dos trabalhos deles e das propostas de trabalho das feiras medievais, e também as feiras vinculadas aos equinócios e solstícios aqui, né. Então, eu acabei intitulando, né, como eu estava falando, com esse nome o meu trabalho, porque as pessoas viam, né, ou mesmo já da dança, ou pessoas que vinham querer saber um pouco do meu trabalho, de qual era a minha linha de trabalho dentro do tribal. Por muito tempo, né, a minha linha de trabalho veio a partir do tribal ritualístico, né, trouxe isso como uma instrumentação, que foi o meu primeiro contato com o tribal, com o trabalho da Karine Imã, lá em 2006, 2007, em Porto Alegre. Fui por um tempo, né, nesse primeiro momento do grupo, fiz parte do grupo dela. Então esse foi meu primeiro contato. Mas aí eu também comecei a desenvolver a minha percepção, né, dentro do que seria a parte ritual, né, não necessariamente era somente aquilo, e também eu tinha essa minha expressão bem particular da minha própria espiritualidade, do meu caminho dentro da bruxaria, do ocultismo. E comecei a colocar desse modo, né? Então as pessoas me perguntavam, é tribal ritualístico que tu faz? Eu disse, olha, pode ser, mas eu já não enquadraria, né? Porque tá bem distante daquilo que eu fazia lá junto com a Karine Imã, tá um pouco mais, não tô falando do ritualístico como, né, uma celebração sobre algo, mas sim de uma expressão muito particular do contato, né, como ser humano, como condição humana, enfim. Bem interessante, Zahira. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a você, né, a disposição de estar aqui, batendo esse papo oculto comigo. E para a gente finalizar o podcast, eu gostaria que você, né, pode se pronunciar, ficar à vontade para finalizar, e também para falar um pouco sobre o que é essa bailarina do futuro, né? Que a Isadora Duncan fala que é a bailarina do futuro, ela voltará às raízes da dança altamente religiosa, né? É algo que eu acredito bastante, porque a dança, ela nasceu nessa perspectiva religiosa e com o tempo ela passou a ser algo artístico e de entretenimento e perdeu esse caráter, né? É claro que a gente entende que existe danças que são altamente técnicas e que não tem a espiritualidade envolvida, mas isso não quer dizer que não possa ter pessoas como eu, você, entre outras, que coloque essa questão espiritual na dança, porque a dança também, o nosso corpo é um portal, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, eu quero agradecer a sua presença, foi uma honra ter você aqui, foi muito bom conversar com você, e deixo agora que você faça as menções finais, tá bom? Um abraço, Zahira. Então, essa bailarina do futuro, eu também penso muito como você. Né, eu acredito que a dança, como tu bem mencionou, ela nasce nessa perspectiva, né, a necessidade do ser humano de estar em contato com algo para além do seu próprio entendimento. Eu acredito muito que a arte tem esse papel, por ela não adentrar muito esse universo racional, ela é totalmente nada racional, né? Então ela é muito sensorial. E eu acredito que esse é a primeira finalidade da arte e também da dança, nesse caso.
E a dança mais porque é o corpo, né? É o entender da sua própria existência no mundo, do seu lugar no mundo. E para mim essa bailarina do futuro, ela voltará sim. Na verdade, eu acho que ela já está entre nós aí. Eu acho que a dança ela se distanciou tanto, né, a partir de virar algo estético, por ela ir para além, como se fosse conhecer o horizonte, até onde pode ir, mas agora é hora de retornar, né? Eu gosto muito de dizer que a dança é como um espírito que precisa de corpos para poder se manifestar, né? Eu acredito muito nisso, né? Na dança como um sopro, uma fagulha aí do que a gente considera grandioso aí da natureza e que ela precisa de corpos para poder se manifestar e por isso que a gente dança. Então é isso, eu, né, fico muito agradecida, muito grata mesmo por esse convite, poder falar sobre esse assunto. E fico muito feliz porque esse espaço ele está acontecendo e pessoas que se colocam né, puxam, abrem esses caminhos para serem discutidos, né? Eu te agradeço muito por estar fazendo esse veículo funcionar assim para outras pessoas também se contatarem, né? É muito importante, né? Pessoas que colocam esse espaço, abrem esse espaço para ser falado, discutido e conhecido também, né? Somos aí já algumas já com esse teor aí, quem sabe, né? Mas para além, né? Esse grupo ele se estende, eu acho que é esse intuito, né? Que isso tudo cresça e que as pessoas também se contatem com a dança dessa forma como a gente vê, né? Como esse substrato aí que necessita de corpos para poder se manifestar. Então, te agradeço muito do fundo do meu coração e te desejo aí um bom caminho, com muita dança, com muita transformação e principalmente nesse momento que a gente passa, né? Mais que necessário a gente usar os nossos corpos como ferramenta aí de transformação. Tá bom? Um grande beijo e um grande abraço.